Bom, boa noite a todos. Depois de um longo e tenebroso início de inverno, eu tive meio combalido aí, mas estamos de volta. A gripe passou. Obrigado pelas receitas, né? Eu tomei inclusive um angu com alho, né? Todas as recomendações foram atendidas e caseiras, né? E estou aqui. Bom, então vamos dar continuidade. Eu gostaria de comunicar que semana que vem, por conta de um compromisso importante que eu tenho na quarta-feira, a gente vai transferir para a quinta o encontro, tá? Eu sei que talvez alguns vão ter problemas, mas é um compromisso familiar que inadiável, né? Minha filha embarca de mudança, então eu tenho que estar no aeroporto às 10 horas da noite, né? Então, por um motivo... No mesmo horário, né? Eu acho que... Aí depois aqueles que nos acompanham, tem lá a gravação, que isso independe do horário, né? Bom, nós tínhamos parado aqui, estávamos falando de Marte, pelas casas, né? E pelos signos, assim como também o signo que abre nas casas, né? Tínhamos parado aqui na casa 6 e concluímos, né? Hoje eu vou propor o seguinte: tem, pela programação, nós teríamos que falar Júpiter e Saturno, e para depois abrirmos, quer dizer, o exercício de um mapa. Mas eu vou quebrar um pouco a sequência. A gente vai falar de Marte, vamos terminar, né, Marte. Eu vou passar alguns conceitos, né, em seguida, e já vamos abrir um mapa para irmos fazendo o exercício. E depois a gente retoma falando de Júpiter e Saturno, tá? Eu acho que até para quebrar um pouco a monotonia desses últimos ciclos de encontros aqui, que fica muito repetitivo e às vezes é enfadonho, né? Então a gente vai falar de roda da fortuna, casa sem planeta, né? Stellium, que são conceitos interessantes. Vamos falar também do nódulo norte e sul. E se der um tempinho a gente fala de Quirum também, tá ok? Então vamos lá. Nós iríamos iniciar Marte na casa 7, né? Eu tenho normalmente falado coisas que não estão necessariamente escritas, né? O que a gente está colocando, o escrito aqui, diz respeito mais ao signo, né? Ao planeta no signo. E planeta na casa, assim como quando a casa abre, por exemplo, em Libra, pode ser que não seja Marte que esteja aqui, né? Mas a gente também, digamos que seja Áries que esteja aqui na casa 7, vai dar a mesma conotação. Áries na 7, entendeu? O Áries na 8, Áries na 9, 10, vai dar a mesma conotação, como se o planeta estivesse naquela condição, na mesma casa. Deu para entender? Né? E esses dizeres que estão aqui dizem respeito ao planeta do signo. Então, mas eu vou verbalizar aqui o conceito de planeta na casa, ou Áries na casa 7, por exemplo, né? Então, só relembrando, o que é Marte? Marte é a afirmação que nós temos diante da vida, como nós procuramos nos afirmar. E a casa demonstra o local aonde esse processo de afirmação, de autoafirmação, se desenvolverá, né? Então, um Marte na casa 7 ou Áries na casa 7, o que vai suceder, né? Lembrando, o que é o arquétipo de Marte?
coragem, determinação, libido sexual, né? Competitividade. O que mais? Luta, briga. Egoísmo. Pode ser egoísmo, egocentrismo, né? Egocentrismo, quer dizer, a afirmação do eu, né? Do eu psicológico, né? Então, todas essas questões são relacionadas a Marte, né? Quer dizer, como eu me coloco diante da situação e me afirmo. No caso da casa 7 aqui, que está em tela, né? Que está em foco, aonde eu procuraria essa autoafirmação? Quer dizer, nos relacionamentos, né? Junto ao parceiro, ao cônjuge, àquele que eu relaciono o outro, né? Numa forma mais genérica. Não é a sociedade em si, mas é o outro no qual eu estou me relacionando. Então, aqui nós temos uma dicotomia, né? Porque eu busco a minha autoafirmação diante do outro, né? Então, o outro, muitas vezes é procurado como... Lembra aquele... No boxe tinha o sparring, né? Quem era o sparring? Aquele que treinava, né? Mas era o saco de pancada, né? Que só leva. É mais ou menos essa situação, né? Nós temos o outro, quer dizer, dando vazão à nossa agressividade, né? Então, mas Marte não é só agressividade, é o sentido de defesa também, quer dizer, ele, da mesma forma como ele busca essa relação mais combativa com o outro, ele também defende o outro, né? Ele também vai defender, quer dizer, aí, como a casa 7 é a casa da justiça, também ele vai ser uma pessoa, quer dizer, o lado virtuoso, né, de Marte, vai ser uma pessoa justa e vai defender o outro, né? Mas vamos supor, quer dizer, a casa 7 é a casa do casamento também. Como ele vai se relacionar com o outro, né? De uma forma independente, porque Marte é independente, mas ao mesmo tempo assertiva, né? Ao mesmo tempo exigindo, quer dizer, um vínculo combativo, né? O que mais é a casa 7? A diplomacia, não é? A casa 7 não é a casa da diplomacia? Hã? É, o acordo, quer dizer, como ele vai se comportar quando se exige uma postura diplomática, né? Vai ter, naturalmente, dificuldades em lidar com essas questões, né? É muito ação. Então, mas quando exige um nível de paciência, né, um nível de tolerância, vai apresentar um pouco de dificuldade. E, naturalmente, a estrutura de um Marte vai depender dos aspectos que ele recebe, né? A gente está falando aqui da energia pura de Marte nessa situação. Então, a gente não sabe exatamente se ele funciona de uma forma virtuosa ou não. Mas, de qualquer forma, vai ser muita energia numa situação que muitas vezes é exigido uma certa dose de paciência, né? Porque é a relação com o outro, né? Mas, de qualquer forma, é uma estabilidade contra uma ação. porque Marte,
ele aqui, ele está em exílio, né? Ele não rege Áries, né? Ele está na casa oposta. Então ele está numa situação cosmicamente não muito favorável. É como se tivesse, por exemplo, por isso que eu digo, né? É a mesma situação de um Áries na casa 7. Ou seja, é a individualidade sendo obscurecida pelo valor do outro. Então é uma situação conflituosa. A pessoa precisa ter consciência dessa situação, né? Ok? O que mais a gente poderia fazer um exercício aqui associativo, né? Pode ser um juiz, né? Esse juiz, o outro pode ser o cliente dele, não pode? Então, se for um advogado, digamos, é um advogado combativo na defesa dos interesses do seu cliente. Então, aí os acordos, às vezes, não são acordos conseguidos de uma forma combativa, né? Então, não tem o mal e não tem o bem, depende da situação em que está sendo colocada, né? Então, todo mundo tem um Marte em determinado local. Alguns entre que estão nos acompanhando aqui talvez tenham essa posição, né? A sua não, né? A sua é? Agora, em termos da relação, né? Da relação amorosa, a relação com o outro no que se refere a... né? É uma pessoa que... Marte, para o mapa do homem, não é a forma como ele quer demonstrar a masculinidade dele? E no mapa da mulher, é o tipo de parceiro que ela busca, né? Então, um Marte nessa condição, Marte de casa 7, né? Então, ele vai se mostrar para o outro, quer dizer, a sua capacidade viril, a sua capacidade masculina, né? E no mapa da mulher, quer dizer, ela vai buscar, quer dizer, um arquétipo muito parecido. Isso também é válido quando o Marte estiver em Libra, por exemplo, né? Um Marte em Libra, independente de que casa estiver, também dá essa conotação. Então é o que a gente está colocando aqui, ó. A afirmação vincula-se a fatores mentais também, quer dizer, tem muito diálogo, né? Porque Libra é um signo mental, né? Então, em termos sexuais, não vai ter tanto fulgor, quer dizer, pode... aí eu estou falando já Marte em Libra, não na casa 7 necessariamente, né? Não vai ter tanto esse fulgor sexual, as relações são mais pautadas no aspecto das ideias, né? Diálogo sobre as relações com refinamento. A gente já viu isso daí, Marte em Gêmeos, também dá essa conotação. Considera o sexo como algo romântico e formal. As mulheres são atraídas por homens diplomáticos, harmoniosos, convencionais. Mas não é o caso de Marte na 7. Está dando para entender? Esta colocação aqui diz respeito a Marte em Libra. Naturalmente, um Marte na 7, a pessoa não vai ser diplomática, não necessariamente harmonioso e convencional, né? Ok? Alguma pergunta em relação a isso? Então vamos posicionar aqui Marte na casa 8 ou Áries na casa 8, que dá a mesma conotação, né? Então, a casa 8 é a casa dos bens coletivos. Os bens que foram fundidos na casa 7, junto ao cônjuge,
eles são levados para a casa 8. Então é a casa do dinheiro coletivo, não só do casal, como o dinheiro coletivo social, né? Então, por extensão, a previdência social está aí na casa 8. Então, Marte na casa 8. Né? Por isso você está correndo atrás, né? Então, é a casa também das profundezas, da investigação, de tudo que é subterrâneo, né? Marte na casa 8, ele está em domicílio ocidental, ele está posicionado bem na casa, né? Na casa. Bom, vamos repetir, Marte é o sentido de autoafirmação. Eu vou me autoafirmar em relação a quê? Aos bens coletivos, aos bens do casal. Significa briga também. Quer dizer, vai brigar em relação a que questões? A questões relacionadas aos bens coletivos. Mas é, da mesma forma, também um combativo e defensor dos bens coletivos. Mas pode existir uma certa confusão em relação a essa confusão. É mais Netuno, né? Netuno se engana. Mas aqui, como o senso de individualidade de Marte ele é presente, ele pode exercer aquelas condições como sendo da sua própria propriedade, a sua própria identidade. Porque ele é incitado a atuar sobre aquelas condições. Quando eu falo aqui Marte, que está em domicílio, é porque a casa 8 é a casa de Plutão, ela é regida tanto por Marte, quanto é a casa de Escorpião, é regida tanto por Marte como de Plutão. Alguns astrólogos dizem que Plutão funciona melhor na casa 8 do que necessariamente Marte, né? Então Marte ele ficaria mais circunscrito à regência de Áries. Mas a gente analisa também a condição de Marte. Ele não está fora do script, né? Ele está bem posicionado aí também, né? Bom, mas a casa 8 não é só os bens, né? É a sexualidade, por exemplo. Então, talvez o Marte aí, dentro dessa condição, esteja mais à vontade, né? Mas isto diz respeito à questão íntima da pessoa, né? Então, transita nessa questão com desenvoltura. Assim como também tem uma capacidade investigativa que leva às profundezas mais imponderáveis, né? Ele realmente desvenda com capacidade e desenvoltura as questões que não ficam muito à vista, à superfície, né? Pode dar, quer dizer, uma capacidade de penetrar dentro da questão da espiritualidade, porque casa 8 é espiritualidade também, não é? Só que precisa ter uma certa observação, porque como é Marte, né, pode ter um mergulho aí meio que inconsciente nessas questões, né? E se machucar, né? Porque o Marte também machuca, né? A casa 8 é a casa da morte também, né? Quer dizer, a morte, isso não significa como a pessoa vai morrer, mas ela é suscetível a ter problemas cardíacos, porque Marte também rege a questão cardíaca, de sangue, né? De contusão, de pérfuro cortante, coisas dessa natureza, né? Bom, agora vamos falar de Marte
em Escorpião, né? Como se dá? A afirmação confere intensa força emocional e física, as mesmas se misturam, podendo haver sentimento de posse. Na casa também isso pode se verificar, né? Quer dizer, a relação com o outro pode ser uma relação de domínio. Esse domínio é pelo Marte ou pelo Escorpião? Não, aqui eu estou falando Marte e Escorpião, mas Marte na casa 8 também pode dar essa condição. Pode dar esse domínio das coisas relacionadas à casa 8. Né? Estou dizendo que você seja assim, Neide. Eu preciso analisar todo o contexto. Né? Hã? Já se colocou. Os homens podem ser passionais, expressando energia magnética, provocando impressões nas pessoas. As mulheres sentem atração por homens intensos, havendo muita atração física nos relacionamentos. Bom, essa posição aqui de Marte na casa 9 é uma posição... Casa 9, né? Vamos recapitular, né? César, o que é casa 9? Você lembra? Filosofia... Não, espiritualidade é casa 8. Aqui é religião. Tem uma diferença entre espiritualidade e religião, né? A religião pode levar à espiritualidade, mas a espiritualidade necessariamente não leva à religião, né? A religião no sentido mais filosófico, né? Esse caso da casa. Mas um código, não digo, pode ser um código religioso, né? Mas é uma doutrina, né? O que é doutrina é um sistema, né? Que leva... Ô Jorge, tudo bem? Salve, Jorge. Né? Doutrina é mais afeito à casa 9, né? É uma doutrina, quer dizer, um sistema aonde leva, quer dizer, um conceito religioso, né? Ou jurídico, né? Doutrina jurídica, né? Então é a questão da doutrina mesmo. É a questão da doutrina. Aqui é doutrina. A doutrina pode levar, quer dizer, um estado de espiritualização? Pode, é lógico, né? Mas aí já sai da esfera da 9 e vai para 8 ou 12, né? Mas aqui nós estamos falando de filosofia, doutrina, quer seja filosófica ou religiosa, né? Quer dizer, entrou código, entrou leis, né? A lei mosaica, por exemplo, ainda que sejam 10, né, princípios, 10 mandamentos, ela é uma doutrina, né? A vida mística, por exemplo, já não é casa 9, é casa 12 ou 8, é mais 12, né? A vida mística, quer dizer, o misticismo. O misticismo é aquele que tem o contato com a realidade espiritual de uma forma não cognitiva. Qual a casa? É a 12 ou a 8, né? Mas delas qual seria mais a mística? Seria Mais a 12, né? É, da entrega, né? Da entrega. Que é um mistério mesmo, né? É um mistério, né? Então, o caminho místico, ele não passa pelo entendimento. Aqui é dito também na casa 9 como o conhecimento abstrato, né? Quer dizer, aquilo que... Mas ainda assim é um estado mental, onde eu preciso ter elaborações relacionadas à mente, abstraindo naturalmente, mas ainda é um processo de elaboração mental. Já a espiritualidade não, é um elevador, né? Um elevador com propulsão a jato, né? Quer dizer, o sujeito ele pode atingir a iluminação de uma maneira, né, absurdamente repentina, né? Tanto é que às vezes a pessoa sofre um acidente
né? E tem mexe alguma coisa no cérebro, né? Nas glândulas pineal, pituitária, né? E ele começa até falar outras línguas, né? Sem ter aprendido, e tal, né? Então pode acontecer. Isso não é casa 9, né? Bom, aí vamos voltar mais. O que é casa 9? Casa 9, então, como é casa de Sagitário, é aquele mundo universal, cósmico, né? Mas embora com os pés no chão, né? Então ele vai tanto a conceitos filosóficos, né? Mas não sai da base racional, né? Não é tão racional quanto o geminiano, que esse é mais cognitivo mesmo, né? Mas ele fica alicerçado ali, né? Então, rege tudo que é exterior, tudo que é distante, né? O exterior tá contemplado na casa 9. Bom, aí Marte é autoafirmação. Como eu vou me afirmar em relação a essas questões? Com relação à casa 9. Então, aí a gente vai pegar cada fragmento, né? Vamos colocar a questão religiosa. Um Marte ali, como vai se comportar? Hã? Vai ser muito atuante. Muito atuante. Mas qual a relação dele com a religião? Vai defender a religião, né? Pode pensar num cruzado. Um cruzado, exatamente. Essa é a imagem. Vai brigar então. Vai brigar. Talvez brigar até com Deus. Né? Não tem aquelas cenas que ele briga com Deus, né? Existem várias figuras nesse sentido, né? Leva mais ao fanatismo? Então? Pode levar ao fanatismo. Porque ele vai defender aqueles pressupostos, né? Ou até dogmáticos, né? Com fervor. E o espírito, como o Renato falou, de cruzado mesmo. E em nome da lei, até matar pode, né? Não é o cruzado. Os filósofos gregos, eles se encaixariam aí, porque eles tinham uma presença forte, mas ao mesmo tempo eram conceitos que eles passavam, né? Era um conhecimento mais abstrato que concreto. Então, eu acho que aí depende dos filósofos, né? Eu não saberia classificar, né? Mas eu vejo, por exemplo, não é um Pitágoras, né? É o Pitágoras. Não é um Platão, né? Não é um Sócrates, né? Mas talvez sejam sofistas, né? Um Aristóteles? O Aristóteles. Eu acho que sim, né? Sentido, O Aristóteles sim, né? Quer dizer, as pessoas criticam quando eu falo de Aristóteles, né? Mas o maior discípulo, pelo menos conhecido na história de Aristóteles, quem foi? Alexandre o Grande, né? Quer dizer, não foi um discípulo filosófico, né? Mas foi um discípulo que dizimou. O grande dele é relacionado à capacidade bélica, militar, de estratégia, de domínio, né? Mas domínio através da espada, não através das ideias, né? Então, o discípulo de Sócrates foi Platão. O Aristóteles foi discípulo de Platão, né? Mas e com alta capacidade, mas a leitura que eu faço por inveja ao mestre, né? Talvez ele tenha rejeitado a questão mais cara, que era a metafísica, né? E pavimenta um novo modo de pensar, quer dizer, a relação com o mundo é a sensorial. O que eu sinto é o que existe de realidade, né? E de certa forma ele matiza o pensamento ocidental que perfaz até hoje, quer dizer, toda a ciência é baseada na filosofia aristotélica, né? Então é a partir dele que surge esse modelo de ciência nosso que Isso. não leva em consideração a metafísica, o espiritual. É o que eu estou vendo aqui, acabou. É o que eu consegui provar aqui com o subjetivo. A grosso modo seria isso, né? Não é a visão de Platão, né?
Na visão de Platão. Bom, mas vamos voltar, quer dizer, Marte nessa condição. Então, é uma pessoa combativa, ela vai combater com fervor as suas ideias. Só uma coisa, o senhor tinha comentado que Alexandre o Grande foi discípulo De Aristóteles. Ah, ele foi discípulo mesmo, de se conhecerem? Sim, ele foi, de certa forma, tutor, porque o pai de Alexandre, Filipe, né, dá a Aristóteles, quer dizer, a incumbência dele ser educado, né? Ele é educado por Aristóteles, né? Então, me parece que não foi uma educação muito civilizada. Mas aí também entra o seguinte: o conhecimento para proveito próprio. Então, Alexandre o Grande também tinha conhecimentos filosóficos que ele poderia ter usado por um lado mais positivo para a sociedade, vamos falar assim, para a humanidade. Ele usou para proveito próprio. Então, mas é um exemplo de Marte, atuando de uma forma, né? Então, mas esse é o perigo desse arquétipo, né? De Marte na casa 9, né? A intenção dele era helenizar, quer dizer, o mundo, né? O mundo conhecido. Ele chega até a Índia, né? Ele não consegue dominar a Índia, né? Mas o Afeganistão ele invade. Na Índia ele perde lá as batalhas, né? Eles usavam tanques de guerra, né? Que eram elefantes, então, os indianos, né? Então ele acaba não conseguindo conquistar a Índia, né? A gente poderia dizer que os socialistas, enquanto defensores dos ideais socialistas comunistas, seria isso? Marte na Casa 9, que está defendendo a ideia e combate mesmo, e vira uma coisa... Se bem que a questão das revoluções sociais é mais Casa 11, né? É mais 11, né? Mas aquele que idealiza, né? Um Marx, por exemplo, um Engels, estaria mais afeito à Casa 9, né? Quer dizer, combate a sua ideia. Mas o caso aí de Alexandre o Grande é mais apropriado, né? Quer dizer, não se sabe o mapa do Alexandre, né? Mas o arquétipo é mais ou menos esse, aquele que defende, assim como o cruzado, né? Que, em nome de Deus, mata, né? Agora, nem todos nós temos essa verve, né? Quer dizer, nós às vezes somos da paz, né? Mas uma pessoa, mesmo da paz, ele pode ser um líder religioso, combativo, um pastor, por exemplo, pastor evangélico, isso. Ou mesmo um clérigo católico, mas que defende os seus dogmas com muita firmeza, né? Aí seria os fundamentalistas, seria aí? Os fundamentalistas seriam isso. Seria isso aí. Cara. Mas a gente não é necessariamente religioso, mas como a gente vai se comportar, né? A Casa 9 também não diz respeito ao que é externo, o exterior, né? Externo ao país. Então, como ele vai se comportar nessas condições? Ele pode ter algumas coisas relacionadas à xenofobia, né? Ou vai brigar com coisas que vêm de fora, né? Ou vai querer dominar o exterior. Ou vai querer dominar. E uma vez dominado, vai defender. Vai defender o outro. Se o outro se aliar a ele, ele defende. Né? A casa 9 também é o parente dos outros. Né? O parente dos outros é sogro, sogra, né? Como a pessoa vai se relacionar com o parente dos outros aí? Aí não precisa dizer, né? Todo mundo tem sogra, né? Mas nem todo mundo tem Marte. Agora, a pessoa que tem Marte na Casa 9 tem talvez um pouco mais de problemas com sogras, né? Ou com sogros, né? Mas é sogra, né? Sogro não dá muito problema. Né? Agora, uma mulher, ela pode se interessar por pessoas de fora, porque ela não busca, quer dizer, um paradigma
de virilidade, um modelo, né? E casa 9 não é a casa do exterior, então busca essa relação com alguém que é de fora, ok? Não é só isso, o que a gente está fazendo é associação aqui de dois elementos, é muito mais, né? A gente precisaria nos aprofundar em o que é casa 9, né? Para fazer, o importante é a gente fazer esse jogo, né? Esse jogo rápido aí dos dois elementos, né? Agora, Marte em Sagitário. Isso vale para Marte de casa 9 ou Sagitário de casa 9, né? Mas, ou Sagitário de casa 9 não, ou Áries de casa 9, né? Áries de casa 9 vai dar a mesma coisa. Agora, Marte em Sagitário, em qualquer casa onde estiver, vai apresentar isso aqui. A afirmação pauta-se pelo idealismo nos relacionamentos. Amor platônico. Você vê que muda um pouco a questão da casa, né? Marte em Sagitário pode dar essa questão. Quer dizer, o amor é idealizado, é filosófico, é religioso, né? Liberdade de pensamento e ação que leve ao autodesenvolvimento ou ao autoaperfeiçoamento, estimulando o outro. Com relação ao sexo, são muito francos e diretos, sendo que as relações são mantidas dentro de padrões morais, né? As mulheres são atraídas por homens que tenham qualidades morais, integridade e honestidade, bem como exerçam algum tipo de auxílio em seu aperfeiçoamento e evolução. Professor, aqui não é ensino superior? Sagitário no ensino superior. Agora vamos analisar a casa. Uma pessoa que tem Marte na casa 9, mas não é em Sagitário. Sagitário aqui dá esse vínculo, né? Mas Marte na casa 9 ou Sagitário na casa 9. Vamos analisar o Marte. Marte não briga? Lá o que é? É professor universitário, por exemplo. Como vai ser a relação dele com o professor? No caso, se for um homem? Não, ele ou ela. Mas na sala de aula? Ou se Não, na dinâmica. Vai ter problema com o professor. Vai ter problema com o professor. Quer dizer, pode ter problema. No sentido de se estranhar, chegar a esse ponto assim? Até de briga. Briga, ou na discussão verbal, ou até na defesa das ideias, né? Mas se o professor for pensar de acordo com ele, ele defende o professor. Ele é combativo. Aí é combatividade. Onde Marte está, também é combativo. O próprio Marte já é isso, né? Marte é combativo. Ou é guerra, né? Ou vai por bem ou vai por mal, né? Naturalmente isso vai depender, sempre tem uma oitava superior, quer dizer, os tipos superiores vão ter uma ação virtuosa em relação a Marte. Marte, qual é o aspecto, a gente falou até de Áries e de Marte, né? Quer dizer, que é a dualidade, como os gregos viam o seu Deus e como os romanos viam o seu Deus, quer dizer, um era cheio de defeitos e o outro virtuoso. Quer dizer, ele é ambíguo, ele tanto apresenta essa questão virtuosa como a viciosa. Depende da nossa estrutura, de como a gente atua, e depende dos aspectos que se formam. Então, fazendo um jogo assim da virtude mais significativa de um Marte, o que é? Coragem. Coragem é uma virtude. E o vício mais significativo, né? Violência. Né? Violência não é coragem. Coragem, muitas vezes, é a pessoa se controlar para não ser violento, né? Mas as duas energias estão ali, quer dizer, como se fosse o mesmo eixo, né?
Muitas vezes a violência, o sujeito é violento, o cara é corajoso, né? Às vezes não, às vezes ele é violento por covardia. Então é coragem e covardia. Hã? É a valentia, né? Valentia, né? Porque a valentia, ela não, o sujeito não pensa, né? Ele parte para cima, né? Em consequência, né? Bom, ok? Agora vamos ver Marte na casa 10. Ou Capricórnio abrindo na casa 10. Bom, Marte a gente já falou, né? Bastante, né? Agora vamos falar de casa 10. O que é casa 10? Lembra os arquétipos de Capricórnio? É a mesma coisa. Só que aí, estruturador, quer dizer, então é a estrutura, é a autoridade, é o profissional, o reconhecimento profissional de carreira, aí é mais a carreira, né? É carreira, é o como eu quero ser reconhecido no ambiente social, o que eu projeto, o status, né? E aí o Marte é a relação que eu vou ter com essas questões. Vamos pegar por segmento, né? Autoridade. Bom, a primeira imagem de autoridade que a pessoa tem é com quem? Com quem? O pai, né? Ou a mãe. Mas esse eixo aqui, Câncer, é mãe, né? E aqui é pai. Mas na realidade, antes de ser pai e mãe, a casa 10 me parece que é aquele que representa o arquétipo da autoridade. Então pode ser a mãe também. Ok? Mas o arquétipo é pai, é aquele que exerce a autoridade. Na nossa sociedade moderna, nós temos muitas mães que assumem o papel do lar, né? Como referência da criação do filho, né? Então, ela não está necessariamente confinada a essa situação, ela pode também estar aqui, né? Então, não é a questão sexual, pai e mãe, quer dizer, é quem exerce a autoridade para a pessoa, a referência de autoridade. Um Marte nessa condição, como a autoridade foi exercida na formação da pessoa, quer dizer, muitas vezes o pai ou a mãe não eram daquela forma, mas ele enxergava com esse modelo, quer dizer, um modelo impositivo, agressivo, exigente, estimulante, corajoso, né? Aí qual é a relação que ele vai ter durante a vida posterior dele em relação a essas questões? Como ele vai se relacionar com a autoridade? De uma maneira a não se submeter. Então, a autoafirmação sobre a autoridade. Não recebe ordem. Ele está mais para dar ordem do que receber. Né? Agora, é uma posição que confere um destaque a ele, porque ele vai ser proeminente nessas questões. Porque o Marte não rege Áries. Áries o que é? Individualidade, é autonomia, é o meu senso de persona. É como se a persona estivesse na casa 10. Então ele vai buscar a individualidade dele naquelas condições. Então é de se pressupor que ele vai ter proeminência nessas questões. Aí o Michel Gauquelin viu lá que Marte, entre a casa 9 e 10, tinham os vencedores, assim como entre a 12 e a 1, né? Lembra que eu falei isso? Né? O efeito Marte, um livro que ele publicou e tal. Ele observa isso aqui. Por quê? Porque a pessoa ela se atira naquelas condições de autorreconhecimento e tudo mais. Né? Então, agora,
Como ele atinge esse objetivo que é o problema. Pode ser de uma maneira lícita e talvez não muito lícita, né? Eu ainda estava vendo uma reportagem essa semana, eu fiquei de cama lá muito tempo e fiquei assistindo lá muita TV, né? Então teve lá fraude do ciclismo, né? Um campeão, eu esqueci o nome desse ciclista norte-americano que ele ganhou. Mas ele tomava na veia e não ficava traços, né? E ele ganhou anos seguidos essa competição, né? E até que veio à tona, né? Então, para esse auto reconhecimento, ele era tido como um herói americano, né? Os fins justificam os meios, né? Tudo vale, né? Então pode dar essa condição. Pelo amor de Deus, não estou falando que quem tem Marte na casa 10 seja pautado pela falta de ética, não é isso, mas pode dar essa condição. Esse ciclista estava descobrindo como, já que ele pegava na veia, não ficava atrás, como que chegou a descobrir? Foi o seguinte, eles era uma equipe, onde ele era o chefe dessa equipe, aquele jogo de equipes, né, que eles correm, no fim deixa um sujeito chegar na frente, né? Então é um trabalho de equipe, mas ele era o mandatário dessa equipe. Teve um membro que caiu, que foi pego no antidoping. E ele foi excluído durante um tempo. Depois que ele cumpriu lá a penalização, é mais ou menos essa história. Ele quis voltar à equipe e foi preterido. Ele não aceitou. Né? E para besteira, porque sabe a delação premiada? Ele entregou. Ele entregou todos, né? Aí o cerco se fechou e tal, e ele acabou confessando, né? Esse é o problema do crime, né? Quando o crime é organizado, esse é difícil de combater, né? Mas o crime, por mais organizado que seja, chega um ponto, como é do lado negro, né? Então acaba uma hora ou outra se desentendendo na partilha, né? Então acontece isso. A versão dele delação premiada. A delação premiada ela surgiu, acho que por causa desse conceito, o crime organizado está fazendo tanto, né? Teria realmente para poder ter isso aí lá. Bati o pé onde não devia. Voltou. Ok, o que mais a gente poderia falar aí? Então, é uma pessoa, quer dizer, que vai atuar dentro dessas condições com muita desenvoltura. Então, políticos eu acho que tem uma concentração de pessoas, né, que se projetam dentro do cenário, né, de reconhecimento com essa desenvoltura. É um Marte, né? Um Marte, o padrão já foi descoberto, é que os atletas, né, de alta performance têm essa condição, né? Assim como na casa 1 também, como a gente já falou, né? Bom, aí vamos analisar Marte em Capricórnio, só Capricórnio, né? Pode ser que esteja em qualquer casa. A afirmação associa a necessidade de controle, forte componente sexual, porque o Marte é terra, né? Terra é sensorial, mas mantido sob controle, revelado na intimidade, né? Lembra que Marte em Virgem dá a mesma condição, né? Quer dizer,
é contida até entre quatro paredes, né? Aí a sexualidade ela é aflorada, né? Pode não dar, né? Tem erro, evasão ou desejo sexual, porém pode ser muito ativo se as condições permitirem. Os homens são cautelosos na afirmação, tendo temor da rejeição, não expressam seus sentimentos, né? Uma certa frieza, né? As mulheres sentem-se atraídas por homens sérios, estruturadores e frios. Bom, vamos passar aqui para casa 11. Casa 11 já é aquela questão da revolução mesmo, né? Do ideal social. Aí já saiu o plano das ideias e já foi para os grupos, né? Os grupos articulando os ideais, né? Filosóficos, é coisa de 9, casa 9. Mas quando ele vai para a ação, quando ele se materializa através de grupos. Aí já é 11. Né? Por isso que a astrologia é interessante. Você acha que é uma coisa, mas não. Mas aqui se caracteriza em outra casa. É como, por exemplo, o romance. Romance e namoro é casa 5. Mas casou, sai da 5 e vai para 7. Ah, tem momentos de namoro? Tem momentos de namoro, mas a mulher é casa 7, o marido é casa 7. Né? Não vai ficar namorando, tem outras coisas para se ocupar. Né? Ah, o dinheiro dos dois é casa 7, não é casa 7, é casa 8. Né? Como lida com essas questões? Está lá na casa 8, está na casa 7. A sogra e o sogro é casa 9. Né? Melhor ficar na 5, porque era menos coisa, né? Mas então, mas todo mundo tem uma casa 7 que tem que cumprir. Tem que ser cumprida lá. O ideal seria a gente ficar na adolescência. Né? Aliás, tem pessoas que estão com 70 anos e estão na adolescência ainda, né? Às vezes algumas até meninas, né? Adolescentes para a sua companhia, né? Francisco Coco. Olha quanta coisa envolve esse mundo assim, né? Envolve filhos, sogra, dinheiro, tem que se libertar da roda, né? Tem que se libertar da roda. Então, quando a gente fala de casa 11 são os grupos sociais, né? Não é, você lembra aquele eixo do 5 e 11? Aqui é o monarca, aqui é o coletivo. É o poder da coletividade. E a coletividade, ela se organiza em grupos. Né? Então, é dito também que a casa 11 é a casa da amizade. Os amigos estão na casa... aqui é filho, não é? Aqui é enteado, filho adotivo. Ou adotado ou assumido pelo casamento com um cônjuge que já tem filho. Né? Um Marte nessa condição. Como vai se portar? Aí também é uma questão complexa, porque ele vai exercer a sua individualidade, o seu anseio de autoafirmação sobre o grupo, que o grupo tem um ideal. O grupo é pautado por um espírito coletivo e a individualidade está conflitando com o interesse do grupo. Então, mas dá capacidade de liderança desse grupo. Da mesma forma como dá a capacidade também de entrar em conflito com esse grupo. Então, assim como ele defende o grupo, ele também pode desafiar o grupo naquilo que subtraia, quer dizer, o seu ímpeto de autoafirmação da sua individualidade. Ok? Se Ares estiver na casa 11, é
mesma coisa de Marte. Áries na casa 11 é o mesmo significado. Só que aí você vai ver aonde está Marte, em que casa ele está, porque aí vai misturar o assunto da casa 11 com os assuntos da onde Marte está inserido, entendeu? Aí mais um ingrediente a ser considerado. Isso que é bacana na astrologia, né? Tem a casa. Então, aí você tem que ver, o seu Marte está na Escorpião, né? Então, mas grupos relacionados à espiritualidade. Pode dar liderança desses grupos, uma liderança espiritual levando aos grupos, entendeu? Não tem nada a ver com utopia, né? Utopia? Pode ser uma causa utópica, né? Abraçada pela casa 11, né? Subversão da ordem. Subversão da ordem mais apropriado. Utopia é mais coisa de casa 9, né? Mas uma vez materializada esse ideal utópico, né, já é materializado na casa 11. Né? Se vai dar certo ou não, né? Mas vai fazer muito barulho. Né? E Marte, nessa condição, vai ser o capitão do barulho. Agora, não são as amizades também, como ele vai ser com os amigos, né? De uma maneira combativo, mas vai defender os amigos também, até o momento em que esse interesse não lhe convier, né? Ok? Aonde vai buscar, quer dizer, a relação de parceria? Pode ser entre o grupo, né? Ele se mostra, né, para o grupo como, se for um mapa de homem, né, como o viril, né, quer dizer, o macho alfa, né? Entre os seus pares, né? E no mapa de mulher, quer dizer, ela vai buscar, quer dizer, entre o grupo, o seu par com as mesmas características do macho alfa, vamos dizer assim, uma linguagem mais grosseira, né? Ou seja, uma pessoa viril, uma pessoa determinada, quer dizer, corajosa, impetuosa. A impetuosidade do meu pé aqui tá. Isso aí. Vou colocar isso daqui como problema de contato. Ok? Agora, dá um espírito combativo, né? Pessoa que esse vai fazer a revolução, é o general, né? Mas é o general de campo, né? Não é o general de articulador, né? É o cara que vai, não é o estratégico, é o combativo, né? Bom, mas Marte em Aquário, independente de em que casa estiver, né? A afirmação é norteada pela liberdade e anticonvencionalismo. Aliás, na casa também dá isso, né? Porque é a casa do anticonvencional, né? A atitude em relação ao sexo é muito avançada. Na casa também dá essa conotação. Aberta, embora não tenha um impulso sexual forte, quer dizer, a gente já está falando aqui em Aquário, né? Porque Aquário é pensamento, é ar, né? Sendo que o sexo assume mais uma forma de relacionamento desprovido de vínculos emocionais. Ou seja, é um amor aqui, amizade colorida, né? Não tem vínculos, né? Os homens abordam o assunto de forma intelectual, sendo atraídos pela conversa onde possam expressar sua inteligência.
As mulheres são atraídas por homens não convencionais e se comportam como tal. Elas também são Marte em Aquário, né? Elas buscam homens não convencionais, né? Bom, Marte na casa 12. Essa casa aqui é a mais difícil, né? O que é casa 12, né? Casa 12 é onde se funde tudo, né? A gente já fez até exercício do ciclo, né? E aqui se apresenta como uma dificuldade, assim como Vênus também, né? Só que Vênus é o vínculo amoroso, né? É o amor, né? A gente tinha até falado que o Vênus de casa 12 dá aquela insatisfação, porque quer amar tudo e a todos, né? E não consegue, né? Sempre tem essa insatisfação. E Marte aqui não foge muito à regra no sentido de querer fazer tudo. E não, mesmo podendo fazer muita coisa, ele sempre tem uma questão de insatisfação, porque é a individualidade sendo expressa numa difusão. Então ela não é aparente, né? Ora, Marte não é eu contra todos? Quer dizer, numa forma mais crua de se falar, né? É como eu combato com os diferentes agentes de acordo aonde ela estiver posicionada, né? Algumas mais evidentes e outras menos evidentes, como por exemplo a casa 4, que é a casa de Câncer, e a casa de Escorpião é menos evidente, porque elas introjectam, né? Que é a casa de água, né? Agora, na casa 12, essa introjecção é muito mais aprofundada e difusa, porque a casa 12 é aquela sauna de vapor, né? Onde você não enxerga a 1 metro a distância, né? A água não é o estado de vapor, quer dizer, é o líquido, sólido e o gasoso. A água está em suspensão. Então, Marte dentro dessa condição, ele não se torna tão... às vezes a pessoa, ela sente, ela não ataca o outro, né? Mas ela critica, tudo é o outro, né? Mas na realidade o exército não está voltado para o outro, né? O pior, o exército está voltado para ela mesma. Então, pode dar um processo de boicote, de auto boicote, né? E a pessoa se enveredar pelo escapismo, pela fuga, né? Onde ela é a própria vítima dela mesma, né? Então, é isso que sugere um Marte numa casa 12, ou um Áries na casa 12. É uma situação mais complexa. Então, a pessoa vai expressar mais dificuldade em relação à autoafirmação. Agora, qual é o escape? É como Vênus nessa casa também, quer dizer, amai a todos, né? Sem distinção, né? Quer dizer, então é a sublimação. No caso de Marte também sugere isso. Quer dizer, só que diferentemente de Vênus, ele vai talvez atuar de uma maneira mais proeminente nessas questões humanitárias, né? Um Médicos Sem Fronteira, por exemplo, teria uma posição de destaque aqui, né? Mas talvez a Vênus nessa condição seria mais o médico anônimo, né? Esse aqui seria aquele combativo mesmo, né? Não que ele tenha interesse de se destacar, né? Porque sempre o outro tem mais visibilidade do que ele. Mas ele vai fazer ainda para o outro. Mas tem
uma identidade mais apropriada do que a Vênus. Ok? É uma posição que muitos têm. Marte de casa. Agora, como vai exercer essa condição? Vai exercer, a válvula de escape aí vai ser a entrega, né? Até para fazer esta conciliação de opostos, né? Porque o oposto qual é aí? É a individualidade numa casa universal, difusa. Então, ou ele anula a sua individualidade ou vai viver em conflito eterno. Então, por exemplo, pode ser também um campeão esportista nesses esportes coletivos, né, onde ele se dá para o outro. Michel Gauquelin encontrou coisas também aí relacionadas a isso, né? Quer dizer, o importante é o grupo, né? Agora, não o grupo da Casa 11, o grupo coletivo, né? Ele é um coadjuvante no processo. Se ele introjectar esse espírito, ele realiza o seu ideal. Mas sempre a figura vai ser o outro difuso, não é o outro da Casa 7, ou o outro do grupo, é o todo. Agora vamos ver Marte em Peixes, né? Que pode estar em qualquer casa, né? Se tiver na 12 vai intensificar mais ainda, né? A afirmação associa-se ao idealismo romântico intenso, difícil conhecer os anseios. Apreciam sensações diferentes, incluindo as sensuais, né? O sentimento de fuga encontra o amor e o sexo como canalização de desejo. Sexo e espiritualidade são energias similares, né? Podem, né, ser expressas pela manifestação da própria espiritualidade. Relacionamentos ocultos ou proibidos, né? A questão de sexo e espiritualidade, né, e Casa 12, quando a pessoa não encontra uma forma construtiva de dar vazão à sua espiritualidade, bom, sexo e espiritualidade a gente já viu a similaridade, né? Porque é fusão. Tudo que é fusão, o sexo é uma forma de fusão, uma forma mais animalesca, né? Mas é fusão. Então, espiritualidade é aquilo que se funde. Quando a pessoa não dá vazão construtiva à sua questão espiritual, o que acontece? Cria-se um vazio de alma. Um vazio de alma. E que é preenchido através do quê? Através de fugas, que são normalmente materializadas através das drogas. Como existe um vazio tão imenso dentro da alma, ele quer preencher aquilo de alguma forma, ou através da bebida ou das drogas, porque ele, num determinado momento, ele vai encontrar a satisfação, né, efêmera e fugaz, mas de um desejo que ele não realiza. Então, eu acho que o problema das drogas que assola a humanidade é esse vazio de alma. É um problema espiritual que nós enfrentamos na sociedade, né? E me parece que isso não quer dizer necessariamente com pobreza, porque você tem países ricos onde esse vazio de alma está presente, porque as drogas campeiam a humanidade como um todo, né? E se não é droga ilícita, é a droga lícita, que é a bebida. Então você vê aqueles países nórdicos lá, o consumo de bebida e de alcoolismo é violentamente, o suicídio, né? Japão por um nível talvez de exigência muito grande e tudo mais, né? Então nós enfrentamos um problema sério na humanidade em função dessa questão da Casa 12, da espiritualidade, né? A pessoa não consegue
se realizar, né? Qual é a forma de recuperar, quer dizer, os enfermos dessa natureza? É através do viés espiritual e religioso, né? Daí, quer dizer, se critica tanto o trabalho das igrejas evangélicas, né? Mas é aí que eles atuam, os espíritas e os evangélicos, na recuperação tanto de prisioneiros, né, de detentos, né, porque aí é a casa da detenção também, os hospícios, né, as prisões, a casa 12, os hospitais, né, tanto a população prisional quanto os dependentes de droga, né. Então, essas igrejas evangélicas, a gente tem que reconhecer o papel desempenhado, né, na recuperação desse pessoal, né? Então está cumprindo o seu papel. Mas eu dei uma passada aqui antes de vir, aqui na catedral, né? Ia ter uma missa, mas eu não esperei não. Mas fiquei lá uns 15 minutos, né? Observando, eu gosto de, tanto aqui quanto no mosteiro de São Bento, né? Traz uma paz. Então eu estava observando um padre sentado lá esperando os candidatos à confissão, né? E fiquei só observando, ele lá sentado, ninguém se aventurava, né? E eu estava pensando, quer dizer, qual é o papel de um padre, né? Ou de um pastor? É justamente esse, é um terapeuta, né? Ainda que não fale nada, pelo menos escuta, né? Está cumprindo o seu papel, né? O simples fato da pessoa ir lá verbalizar suas aflições, né? Embora tenha uma recompensa, uma compensação, né? Através de orações e penitências, né? Mas isso por si só pode representar um grande bálsamo, né? Eu tinha um amigo que a mãe dele era do CVC. CVC não, CVC. Hã? CVC. CVV. CVC que também é uma boa terapia, agência de turismo. CVV. Ela era uma senhora espírita e trabalhava lá vários dias da semana como voluntária, naturalmente, né? Então, também exerce esse papel, né? Então, eu não sei qual o signo, o Marte dela, se estava na casa 12, mas alguma coisa na casa 12 ela tinha, né? Alguns anos atrás eu fui visitar aquela fazenda Esperança, que fica em Guaratinguetá. É um padre que montou um modelo assim, de internação e recuperação de dependentes. E o índice de recuperação é impressionante, só com trabalho braçal e trabalho espiritual, sem necessidade de acompanhamento psicológico, remédios. Laboterapia. Inclusive o Papa anterior, ele esteve lá, fez uma visita, porque é considerado um modelo bem sucedido. Eu conheci lá o ex-executivo da Globo, da Rede Globo, que também era viciado em droga pesada, e só com esse trabalho trabalhando espiritual, ele se recuperou. Abertos, divulga, um trabalho muito bonito. É ali que a gente vê como é que o espiritual consegue trabalhar essa carência, né? O pensamento da droga. Eu acho que Você não tinha relacionado, mas agora que você estava falando. Eu acho que e a sociedade teosófica, ela pode contribuir, né? Quer dizer, a sociedade teosófica tem um papel mais focado na casa 9, né? Na medida em que a gente estimula o estudo, né? Mas a casa 12 e a 8 estão presentes também, né? A OTS, por exemplo, que é um braço da sociedade teosófica, ela está mais relacionada com a casa 12, né? A OTS? Tem, mas ela precisa de voluntários.
Fala com a Rose ela está sempre ligada ao OTS, né? Então, quanta coisa pode ser feita, né? Às vezes as pessoas falam, mas é assistencialismo, não interessa. É através do assistencialismo que você dá vazão a um temperamento humano. Né? Às vezes a pessoa não quer saber de estudar, não é o negócio dela é servir sopa. Né? E quem disse que sopa não alimenta a alma? Alimenta sim. Né? O físico e a alma. Então, a sociedade teosófica, ela pode desenvolver, só que não desenvolve muitas vezes, por quê? Porque falta membros, né? Não dá para fazer tudo, né? Mas tem essa proposta também, através da devoção, né? Do aspecto devocional, como você pode ser o curador de almas, né? O Ceará é grande, mas faltam cearenses, né? Pois é. O Ceará é grande, mas faltam faltam os obreiros, né? Isso aí. Bom, eu falei? Eu li lá? Não, você não chegou. A afirmação associa-se ao idealismo romântico intenso, difícil conhecer os anseios, aprecia as sensações diferentes, incluir. Eu já li isso aqui, né? Aqui, embaixo que eu não li, né? Os homens apresentam sensibilidade e suavidade nos relacionamentos. Eu estou falando de Marte em peixes, né? As mulheres tendem a ser atraídas por homens com tendências espirituais e artísticas, mas também pode ser uma pessoa fraca, confusa, sonhadora, utópica e dependente da relação, necessitando mais ser amparada, né? O peixes dá essa conotação porque a individualidade está enfraquecida, né? Enfraquecida. Como se fortalece a individualidade? Quer dizer, exercendo um papel universal, né? Universal. Ok? Agora vamos sair daqui e falarmos... Ah, não, aqui mesmo. Aqui mesmo. Quando nós estávamos fazendo o curso de filosofia, o senhor Osmir... Não, vamos sair daqui, sim. Vai. O senhor Osmir comentou sobre o fato de Jung ter parabenizado esse trabalho da Igreja Católica, que é essa coisa do padre fazer a confissão, né? Os devotos fazendo a confissão para o padre, né? Isso tem essa função psicológica da pessoa desabafar, né? Isso ajuda bastante, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Às vezes as pessoas criticam, né, as coisas sem muito pensar, né? Mas tem sentido, sim. Ou seja, cada religião tem alguma razão de ser, que às vezes a gente não sabe direito. Ele tem uma razão de ser, né? E está no trabalho que está sendo realizado. Então vamos lá. Vamos pegar aqui. Planeta, assim, aqui a gente vai fazer aquilo que eu havia falado no início, né? Vamos sair um pouco de planeta em casas e signos, né? Ou signos nas casas, e vamos já entrar em mapa, né? Que o curso já está tendo, esse é o 15º, né? Tem mais 5 encontros, né? Então já vamos passar exercício para vocês aí, né? E vai ser hoje, né? Então, planeta sem aspecto, a gente já falou disso aqui, né? Eu não tenho planeta. Por exemplo, eu abri esse mapa aqui de uma pessoa que nasceu hoje, uma hora e meia atrás, né? Por exemplo, aqui, ó, a casa 5 dele não tem planeta nenhum. Isso não significa que não funciona. O que tem que ver é o regente. Abre aonde? Em Touro. Quem rege Touro? É Vênus, né? Aonde está a Vênus dele? Está na casa 8, em Leão. Então, os assuntos da casa 5 serão matizados por Vênus em Leão. É como se
a casa 8 fosse leonina também. Então, uma pessoa sensual, romântica, né? Mas profundamente envolvida, porque está na casa 8, né? Onde o romance está relacionado com vínculo. A casa 8 não vincula? Que é casa de Escorpião, né? Aprofunda, vincula. Então, não é errado a gente fazer essa associação, né? O romance dela, ela encara com vínculo, não é uma coisa descomprometida, com muita envolvendo a questão sensorial, uma pessoa, né, bonita, porque é leão, né? Está em leão. Pode não ser beleza física, mas ela expressa essa beleza, né? Você já viu a pessoa? Eu já vi, por exemplo, eu conheço uma moça tão bonita, deixa eu ver a foto dela, mas a foto... Não é que ela não é fotogênica. Não, mas não é bonita. Mesmo sendo fotogênica, não é bonita. Mas você conhece a pessoa e fala, não, mas não é a pessoa da foto. Mas não é. A pessoa, nossa, ela exala beleza. Mas por quê? Porque a pessoa não é só a matéria, né? Só a forma. É a expressão, são os trejeitos, isso daí que dá beleza, né? Às vezes é o contrário, a pessoa é muito bonita fisicamente, mas, sem sal, né? Ou é entojada, né? O entojo, soberba. Professor, ou seja, isso que o senhor está falando é a prova de que nós não somos a forma, né? Não somos a forma, né? Mas o Vênus dá esse algo mais, essa harmonia. Uma força presencial, uma abordagem, quer dizer, toda equilibrada, harmoniosa, bela, né? Porque é a beleza que está ali, né? Necessariamente não é física, né? Se for as duas, né? Então, é isso que sugere, né? Então, um planeta não aspectado representa... Não, o que eu estou falando aqui é casa sem planeta. As casas vazias indicam que o campo de experiência não é prioridade para a pessoa. Porém, isso não significa que a mesma não tem importância nenhuma na vida e passará a dizer... Deve-se considerar o regente do signo da mesma. Foi o que eu falei. Planeta sem aspecto é quando, eu não sei se tem o caso aqui, né? Um planeta que não tem aspecto nenhum. Todos aqui estão aspectados. Mas digamos que um Saturno que não tivesse representando nenhum aspecto, né? Ele está isolado. Isso é comum se encontrar. Aí você tem que ver se os aspectos menores se faz. Eu não falei de quincúncio ou semicêstio, mas no software tem lá quincúncio e semicêstio, para ver se ele não está ainda sujeito à influência de outros. Mas não vamos fazer esse exercício, vamos fazer só com os aspectos maiores. Mas para vocês saberem que tem aspectos menores, o semicêsto e quincúncio, né? É um nome bonito para se dar nos filhos, né? Quincúncio da Silva, né? Mas digamos que o Saturno aqui não esteja aspectado por planeta nenhum, ou seja, a energia dele está pura, né? Que é isso aqui, ó. Então, como ele vai funcionar, você não sabe, é uma incógnita. Ele fica à mercê dos trânsitos, né? Então ele fica, você não sabe muito bem como ele funciona, né? Porque ele está na sua expressão pura. Então isso é uma questão também a ser verificado nos mapas. É mal? Não é que seja mal, mas a pessoa ela tem que direcionar a atenção para essa condição, porque pode flutuar, pode oscilar, tá? Isso seria o Coringa? Ele ficaria, por exemplo, uma espécie de papel de Coringa?
O Coringa, normalmente, ele sempre favorece, né, o jogo, né? Nesse caso, Ele pode favorecer como não. Ou atrapalhar, né? Então é uma incógnita. É, uma incógnita, né? A pessoa tem que ter consciência daquela condição, né? Opa, Não, só queria fazer uma pergunta. pois não. Mas é no outro quadro, lá embaixo. Ah, você já viu já? Não. O quadro de baixo a tela de baixo. Ah, da tela de baixo. Vamos ver. Stellium. Stellium. Vamos ver se tem. Ah, aqui tem um. Olha que Stellium legal. Aqui, ó. Aqui tem um Stellium. Stellium são 3 planetas ou mais dentro de uma mesma casa ou mesmo signo. Então ele tem aqui, ó, 4 planetas em Câncer. E de casa 6, né? Se bem que aqui pega 7 também. 6 e 7. Mas está mais na 6, né? Mais na 6. Ou seja, o que sugere isso aqui? Não tem lá o casa sem planeta? Então não é a especialidade da pessoa, não é um assunto que na vida da pessoa vai exercer. Embora aqui, por exemplo, esteja sendo regido por Vênus, mas essa questão da casa 5, do romance e tal, não é tão relevante para a pessoa. O relevante aqui é isso aqui, ó. Ela é uma especialista nesses assuntos aqui, ó. Assuntos o quê? Relacionados ao trabalho e de forma canceriana. Então, ó, por acaso aqui, ele tem o Sol em Câncer, né? A pessoa é canceriana. Mas se não tivesse o Sol aqui, ela também seria canceriana. Porque é um estélio, tem muitos planetas naquela condição, então aqueles assuntos e aquele arquétipo do signo vai ser muito importante para a pessoa. São 3 planetas. Mais forte que o signo solar? Não digo mais forte, mas é muito importante. Por isso que você às vezes fala, poxa, o leão tem as características leoninas muito marcantes, assim como os outros, mas o leão é mais visível às vezes, né? Ou o ariano, né? Você fala, não, o cara é ariano, mas não parece ser ariano. Não é ariano. Aí você vai ver, ele tem um estélio, um signo que não tem nada a ver com fogo, você entendeu? É ariano, mas é um ariano, né? Não da gema, Não da gema, né? Não da gema, né? Aqui, no caso, essa pessoa vai ser mãezona. Mãezona em que ambiente? No ambiente do trabalho, também com um parceiro, ou a parceira, não sei. É quem nasceu agora há pouco. E o fato de Estélio coincidir com o signo solar? Aí potencializa ainda. Então, de 3 signos em diante, dá esses temas, professor? 3, inclusive. 3 ou mais. Dá esse potencial que equivale com Isso, Agora, 2 também não tem. Como? 2 planetas numa mesma casa não tem uma força especial? Depende, né? Se for um planeta pessoal, vai 2 pessoas. 2 pessoais, mas não é exatamente um estélio, mas já, né? Se você tem não planetas geracionais, planetas geracionais ele fica muito tempo lá, né? Então, mas os pessoais, né? Ou, por exemplo, pode ser geracional, mas ele está fazendo o aspecto com o pessoal, então ele não no signo, mas na casa ele vai funcionar. Tá ok? São elementos interessantes para serem observados numa... Então, olha lá, concentração... O
lendo, acho que. Ah, o Jorge, desculpa. Isso aí, Ah. eu queria saber da leitura lá, da leitura, não é? Não, eu falei alguma coisa da leitura aqui. Falou, mas eu ia fazer uma outra pergunta. Então Eu faça. queria saber como você achou. O senhor achou? Senhor não, você. Você achou você falou da casa 5, que está vazia. É, Estou vendo que ela está vazia. tá vazia. Só que, para mim, aqui não está dando para ver a roda aqui embaixo. Ah, vamos colocar para cá. Pouca coisa aí. Ah, Está em touro. Mas Tá em tem uma touro. parte da casa, tem a casa que está em, uma parte que está em touro ah. e tem uma partezinha que está em Áries ali. Tem um pouco Não, mais amarelo. aqui é o seguinte, a casa 4, ela abre aqui em Áries, né? Mas, eu sei, mas Áries termina na 4, né? Ela, Mas tem alguma influência essa parte? não, Esse Isso aí é pedacinho. uma parte do desenho só? É isso que eu estou querendo saber. Ou tem uma leitura ali? não, aqui, você interpreta a casa no signo que está sendo aberta, e no caso aqui é Áries, né? É lógico, se você tem um planeta, por exemplo, se esse Urano tivesse em touro, de casa 4 você vai analisar Urano em touro. É que Urano é geracional, mas digamos... Mas o que eu estou perguntando, por exemplo, para mim, você está na casa 4. Tá na casa 4. 5. Então a casa 5, ela tem uma parte que está em touro Isso. E Gêmeos? e gêmeos. Não, você não vai analisar Gêmeos, você vai analisar touro. É uma pequena parte ali, né? Isso. E aí é É. esse tipo de coisa que eu quero ler. É. Entendeu? Porque senão, Você, assim, não, só você olhando- leria, você faria leitura de Gêmeos na casa 5 se tivesse um planeta aqui. Sim. Não, aí já, agora eu entendi o que eu queria saber. Você entendeu? Então, e ali... É importante que o Jorge está perguntando, viu? Senão você fica ali. É. Porque Gêmeos está abrindo a Você casa está 6. passando por um monte de coisa. Gêmeos abre a casa 6, mas a casa 5 abre em touro. Então você não vai ler Gêmeos na 6. Gêmeos. Tem uma pessoa que vai É. começar a fazer o mapa, ela vai olhar para o gêmeo. Não, mas a casa ela começa aqui, ó. Sempre aqui, ó. Sempre, né? Então não Sempre é aqui. a parte colorida. Você pode vir até, havendo dúvida no início, né? Porque você está olhando o gráfico, né? Se você vem aqui, ó, casas, vê lá. A casa 5 Mas aí você abre tem que em olhar 24. pro desenho e saber sempre. Não, mas é isso que eu estou falando. Aqui, ó. Aqui, ó. Abre aqui, ó. Tá, não, agora já peguei. Você já pegou? Não, isso eu sei. É. Eu podia ler de outra forma. Eu podia ler só seria na parte azul, na parte amarela, Não. na parte, entendeu? Não, é aqui, ó. É na cúspide, né? Você sempre vai ler aqui, ó. Né? Aí na casa 10 lá também, por exemplo, ela está vazia. Ela não tá, né? Porque ela tem Saturno ali, né? Não, o Saturno não pega, só pega a casa 11. Ela está quase aqui no limite, mas não pega. Não pega. Ele sempre pega para frente. Às vezes você tem por exemplo, o Sol aqui, ó. O Sol, ele tá em Câncer 23 graus. Só que a casa 7 abre em 26, ou seja, ele abre depois aonde o Sol está posicionado. Só que o Sol, como ele tem uma orbe, a orbe é uma área de influência, né? Ele já avança na casa seguinte, então ele influencia de uma maneira muito, porque quando ele pega na cúspide da casa, né, ele não está lá, mas ele já atua de uma maneira muito incisiva. Ele atua mais na 7 do que na 6. Entendeu? Vai atuar na 6 também, mas vai atuar mais na 7. Porque eu estou fazendo 3 análises. Porque Porque pegou a 4, né? cúspide que abre a casa. Hã? Porque pegou a cúspide que abre a casa. Isso, porque ele está pegando a cúspide aqui por orbe, né? A Lua também, ó. Então, os assuntos da 7 vai carrear tudo isso aqui, porque como está tudo em conjunção, né? Não está tudo em conjunção? Está lá tudo em conjunção. Então, ele vai tanto atuar aqui na 6 quanto na 7. E Tá- essa 7 dele estaria vazia, no caso.
Não, não tá porque aqui já está influenciando, né? Se não tivesse, estaria vazia. Ó, mais uma pergunta. É. Nós temos um trígono ali, logo no início do mapa da pessoa, né? Esse trígono aqui? Hã? Isso. É. Não, o trígono que está em preto. Não, Começa aqui. em Áries, Não. Começa e tem uma linha, ou abscissa em Áries, de Áries até o Sol ali, do Sol até o... Aqui. Libra e... Essa aqui você está falando? Aqui é um trígono. Não é branca, é escura. Não, aí não é trígono, é quadratura. É que aqui não está. É vermelha essa linha aqui. Isso daqui é azul. O que está escuro é vermelho. Tá, não, então, mas então vamos falar de botar ali embaixo. Tem um triângulo ali, né? Não, o triângulo aqui não é triângulo. Aqui são duas quadraturas e uma oposição. Bom, Eu sei que é um triângulo, mas é. Isso. Porque a quadratura são 90 graus. Se você pega aqui, ó, no meio, e traça um arco aqui, não vai ser 120 graus, é 90 graus. Entendeu? então, mas a minha pergunta é... Então a quadratura eu posso desses 4 pontos. Quadratura pega sempre elementos dissonantes. Então você pega aqui, olha, você está pegando água com ar. Então está fazendo confusão, então. Tá ok? Mas a minha pergunta é assim, eu queria saber se essa linha dessa quadratura, qualquer uma delas, se ela tem uma influência sobre as três casas. Não. O fato de ter um traço não tem nada a ver. Não, ela vai influenciar na 4 aqui, ó. Ela vai influenciar na 4. Então, que leitura? Eu não estou querendo entrar na leitura. Tem uma linha, estou achando que essa linha que essa linha está entre Áries e o Sol lá na casa 7. Não, então... Eu queria saber se tem uma influência. Porque aí... Tem influência aqui, ó. É o seguinte, né? Que leitura pode ser feita aqui, ó? Aqui não é família? É origem, mãe e tal, né? Ou seja, mãe ariana. Ou seja, uma mãe que instigou, que instiga, uma mãe muito determinada. E uma família anticonvencional. Não é convencional, porque tem um Urano aqui. Professor, eu acho que o que está pensando é o aspecto geométrico. É a linha que influencia ela toda ou é só os pontos que formam? Não, mas eu preciso dar o conceito para ele entender, né? Só que isso daqui está numa quadratura com o Sol. O Sol é a autoexpressão dele, ou seja, a autoexpressão dele no futuro vai ser se atirar nos relacionamentos, casamento. Aqui a família é uma família pela anticonvencionalidade, vai imputar, eu estou falando isso porque tem uma quadratura aqui, vai imputar dificuldades no relacionamento dele. Então, mas aí o que eu quero saber é o seguinte, a linha ela tem uma influência sobre sobre essas duas casas aqui, a casa 7, Sol de casa 7 e Urano de casa 4. Então são nos pontos. Só nos pontos. Não vai envolver isso aqui. É isso que ele queria saber, a parte geométrica, os pontos. Então, mas eu preciso falar quais são os problemas que a gente observa aqui para saber o que está sendo envolvido. Então, aqui ele vai ter uma dicotomia entre questão familiar e questão conjugal. Né? Essa é a função da quadratura? Da quadratura. Indicar a dicotomia. A dicotomia ou a dificuldade instalada. Né? Mas isso não vai envolver esses assuntos aqui, vai envolver os assuntos relacionados à casa 7. Ou seja, a dúvida dele é isso, a reta toda vai pegar mais casas, mas não é isso, são os pontos. Isso, são os pontos.
E a quadratura justamente por causa disso, porque é os dois pontos ali. Quadratura não roda, não gira. Então é um elemento de dificuldade. Quais são as dificuldades aqui? Uma das dificuldades que eu coloquei é essa. Na leitura, você vai ter que fazer isso, né? Ou seja, problema de família, rompimento com família. Aqui, o Urano onde estiver, a gente não falou de Urano, mas onde o Urano estiver, significa rompimento, distanciamento. Eu já fiz mapa aqui do Urano de casa 3. Casa 3 é irmãos. Fala, você teve rompimento, até por graus dá para ver alguma coisa e tal, mas teve rompimento com o irmão? Você perdeu o irmão? Perdi. Não perdi. Mas irmão que você não tem relação, tem um irmão que mora, eu não falo com ele há 20 anos. É um distanciamento, rompimento. Então aqui sugere isso, rompimento com mãe. Esse Urano ali, Ou com as coisas relacionadas com origem. esse Urano, ele está na casa 3, ele não na 4, ele está na... Não, ele está na 4. Aqui, ó, casa 4. Está na cúspide, está bem... Aqui, ó. 20 em Áries, né? A casa 4 abre aonde? Na 4, Né? Abre aqui em 20, está bem sim. Deu para pegar a mecânica, Jorge? Isso é importante. Não. O que eu queria entender era só os pontos. Então, em vez de eu ficar dizendo que a reta tem influência, ela não tem influência. Não, ela tem influência onde ela toca. Onde ela Aí toca. todas elas vão ter, aí vai depender Isso. de ser quadratura ou trígono. Isso. A linha vai expressar aqui justamente que é uma quadratura, né? E Exatamente. o trígono também. Professor, uma interpretação aqui. A casa 10 é da realização. E lá ela está sem nada. Aí A casa 10 também não tem nada. mas aí eu tenho que avaliar ela por Escorpião ou por Plutão? Não, ela abre aonde? Ela abre aqui, ó. Ela sempre abre nesse sentido aqui, ó. Eu tenho que olhar por Vênus. Tem que olhar Vênus. Por Vênus? Vênus. Aí eu vejo Vênus está aqui, ó, na casa 6. 6? Não, Na 6. não é na 7? Não, Vênus. Não, desculpa, está na 8. 8? Marte está na 8. 8. É. E como que eu interpreto a 10 baseado na 8? Então, a projeção dela nas questões, que não é o foco principal. Você lembra que eu falei? Casa vazia não é a especialidade da pessoa, não é um assunto de grande relevância para a pessoa, né? Então, ela não vai se atirar nas questões de carreira ou de reconhecimento com uma maneira tão proeminente. Mas essas condições, elas são relacionadas com a casa 8. Casa 8 o quê? É espiritualidade, não é? Vamos... Então, ela vai ser reconhecida, a pessoa, né? Não é a mulher necessariamente, pelos trabalhos realizados com as questões de espiritualidade. Pode ser um pai santo. Pode. É mesmo, porque aqui está intensificando, porque está Júpiter aqui, né? Mas agora, não necessariamente. Vamos analisar, por exemplo, em termos de não são os bens coletivos? Né? Então, não, a casa 8. Casa 8 são os bens coletivos. Então, como ela pode? Ela pode exercer aqui uma carreira aonde ela seja uma guardiã dos bens do casal ou se projeta na condição social pelo cônjuge. Porque ela não é Câncer. Tem uma relação aqui, digamos que seja um mapa de mulher que fica mais evidente, né? Uma relação muito mais pautada pelo provimento do outro, né? Então, o outro vai se projetar e ela vai o ajudar, né? Se for, por exemplo, mulher, né? Ou seja,
ela pode ser, se for um mapa de um homem, por exemplo, pode ser ajudado pela mulher. Né? Se for de homem, pode ser a primeira dama que vai ajudar. Pode ser, pode ter uma carreira onde a mulher vai ajudar, a mulher dele, né? Vai se... As possibilidades são muito grandes, mas o que eu estou falando é tudo pertinente. Por isso que não dá para pegar um mapa e sair analisando sem conversar com a pessoa, né? Mas esse assunto, deu para entender, Marcelo? Esse assunto não é a especialidade dele, não tem muita importância na vida da pessoa. Carreira, tudo bem, o que me interessa é a relação com o marital, né? Pode ser, aqui, casa 7 também é relações públicas, não precisa ser o cônjuge. Como essa pessoa vai se relacionar com o outro nas relações públicas? De uma maneira intensa. Pode ser um relações públicas aí, só que com muito afeto, porque é câncer, né? Eu não entendi muito essas casas, por exemplo, a minha casa 4 é vazia. É. É vazia, né? Casa 4. Não é vazia, tem um signo lá, não tem? Tem um signo. A minha, Ué, por exemplo, é aquário. Minha casa 4 não tem nada, mas é aquário. é aquário. Então, aonde está Urano? Urano tá na casa... Então as coisas da casa 4 serão relacionadas com casa 1. Ou seja, a família não é uma família convencional, é uma família avançada. A mãe tende a ser uma mãe assim, liberal. Não sei se faz sentido. Hã? Família do avesso. Então, tem que analisar tem que analisar os dois, mas analisa primeiro o regente mesmo, que é Urano, né? Caso de Escorpião, o regente principal é Marte. Plutão. Aí vai de astrólogo para astrólogo. Tem astrólogo que não considera Plutão, então naturalmente vai ser Marte, né? Mas analisa prioritariamente Plutão, tá? O regente. Então, no caso da casa 4, o regente é... Não, no caso dela é Urano, que está na casa 1. Então, como você se relaciona com essa família assim, avançada, né? De uma maneira impositiva, quer dizer, você talvez exerça uma influência muito grande dentro da família, porque o seu Urano está de casa 1. Você se submete a... Aí eu já estou falando de casa 10, né? Se submete a estruturas onde impostas, não vai ser muito do seu feitio, não. Você quer autonomia. Isso não significa que não seja responsável, é outra coisa, né? Mas não gosta muito de amarras, não. Nem com o meio do céu, né, que é a carreira, a autoridade, nem com a família. Né? Família não te impõe restrições, não. Né? Então, mas tem que pegar o regente e ver onde está. Tá? Fez sentido para você? Fez. Então. As coisas funcionam, a astrologia funciona. Bom, vamos avançar aqui. Roda da fortuna, isso é legal, são as partes árabes, né? Indica onde a pessoa vai externar a alegria e a realização dos ideais. É como o pote de ouro que está no final do arco-íris. Mas isso não significa que seja... mas o arco-íris está aqui, ó. Está aqui. Agora, não é o dinheiro, roda da fortuna não é a fortuna material, é onde a pessoa vai
ter o seu quinhão de alegria, né? Realização. O signo onde ela está localizada indica como as vantagens poderão ser oferidas, enquanto que a casa mostra o ambiente e os assuntos tratados. Pode-se também considerar os aspectos envolvidos com planetas, os quais interferirão positivo ou negativamente na busca das conquistas. Por exemplo, aqui, ó, Roda da Fortuna, está aqui, ó, na casa 1. Como se determina, grosso modo, como se determina a posição da... É um cálculo que envolve Lua e Sol e ascendente. Eu posso passar essa fórmula de cálculo depois, tá? Não é difícil de calcular, não. Lua e oposto ao Sol. Então, aqui tem... Não. Ele está na casa... Não, ele está na casa 1. Não, a 7 tem aqui, tem Sol, né? Então, o que tem que ser analisado aqui? Está em Capricórnio e casa 1. Então, a pessoa ela vai encontrar a sua fortuna sendo ela mesma, estruturadora, uma pessoa empreendedora no sentido de realização, né? E onde ela busca essa individualidade. Só que apresenta uma dicotomia, porque a Roda da Fortuna está se opondo ao Sol, onde então ela está voltada para o outro, mas ela tem que cumprir esse papel sem esquecer a sua fortuna. Então ela tem que fazer essa conciliação. A Roda da Fortuna é importante, viu? É onde ela vai se realizar. Na apostila, mais para frente, tem lá o que significa em cada situação, tanto no signo quanto na casa. Ok? Que mais? Outra coisa muito importante. Isso é muito importante. Nódulo lunar. Isso também tem uma forma de calcular, viu? A grosso modo é o seguinte, o planeta ele está inclinado, não está? Aqui está o Sol, não tem a eclíptica, que é a linha do equador do Sol? A Lua faz esse movimento aqui em torno do planeta, né? Quando ele rompe a eclíptica, é a cabeça do dragão e a cauda está do outro lado. Você entendeu? Quando faz esse movimento aqui, né? Então, o que significa para a astrologia? A cabeça do dragão é o nosso Dharma, é aquilo que a gente tem que realizar nesta vida. E a cauda é o passado, são os condicionamentos. Tá? Então vamos ler rapidinho aqui. Tem natureza de Júpiter, a cabeça, e a cauda a natureza de Saturno. Aqui até eu não falei nada, né? É que uma é auspicioso e o outro que ancora. Saturno ancora, o outro é que incita, né? Mas você tem que buscar aquilo que incita e se livrar dos condicionamentos estabelecidos pelo Saturno. Não o Saturno no mapa, a natureza é de Saturno, mas você tem que buscar a sua luz, que é Júpiter. Nódulo norte, que tem aquela, né? Aquela cabecinha lá voltada para cima, né? Representa as características que deverão ser aprimoradas na personalidade, assim como as novas experiências e realizações que serão proporcionadas à pessoa. O nódulo sul são os condicionamentos, simboliza os comportamentos, ou comportamentos está bom, né? Está bem. Os comportamentos, bloqueios, talentos, cujos efeitos ainda são sentidos na atual vida. Dá. Obrigado, Jorge. O nódulo norte é a cabeça do dragão? O nódulo norte é a cabeça e o sul é a cauda.
deve sempre ser desenvolvida a posição norte, pois ela não está condicionada como o seu oposto sul, que é uma faculdade herdada, com tendência a nos controlar e fazer com que tenhamos dificuldade com os assuntos apresentados pelo signo e casos envolvidos. O nódulo norte representa o futuro e o sul o passado. Se tivermos apegados aos condicionamentos passados, podemos desperdiçar as vantagens de desenvolvimento, possibilidades para o futuro. Então, desapega. Bom, vamos aqui ver no mapa. Na apostila está detalhado isso daí também, signo a signo, casa a casa. É um apêndice que tem na apostila, tá? Aonde está a cabeça do dragão aqui, ó? Casa 9 em Libra. Então tem que ser analisado tanto em Libra quanto na casa. Os condicionamentos dessa pessoa aqui está centrada no conhecimento cognitivo. Então ela tem uma tendência a repetir esse padrão de condicionamento que tem que ser quebrado. Ela tem que buscar a compreensão das coisas abstratas. Eu estou falando aqui em termos de casa, né? Então, é um desafio que vai se apresentar a ela. Então, a necessidade de compreensão da natureza humana, dos porquês, né? da existência. Ali apareceu Lilith, posição de... Não, Lilith não vamos analisar. Não há um consenso. O do sul não aparece aí, né? Não aparece, mas é aqui, ó. É o contrário. E em Libra, o que significa, né? Aqui está em Áries, né? Então, significa que ela é uma pessoa que sempre se proveu por ela própria, porque é Áries. Ela era independente, autônoma, ela tem que aprender agora a se submeter na relação com o outro. É como se fosse a 1 e a 7, né? Então ela tem que buscar no outro a necessidade da sua existência. Através do relacionamento com o outro que ela vai se complementar, que ela vai se evoluir, você entendeu? E assim, em cada signo, em cada casa, tem uma questão... Olha, isso é importante, hein? Eu só vim conhecer a minha cabeça de dragão depois que eu estudei astrologia. E para mim, foi assim uma coisa impressionante. Falei, meu Deus, agora eu compreendo porque aquilo me perseguia e eu não sabia por quê, eu não queria. Não, você tem que ir em cima disso. Então, aí, na astrologia védica, isso daí é muito apreciado, viu? É aí, ó, o Dharma e Karma. Isso daí é fundamental. Se a gente quer nos fazer nosso processo, a nossa lição, a gente tem que observar isso aí. Eu queria falar mais, mas eu queria falar sobre Quiron e abrir o exercício, mas não deu. Então, quinta-feira, César, vai ser quinta-feira, no quarto eu não posso. Então, quinta-feira a gente vai dar continuidade. Mas o exercício eu vou passar para vocês por e-mail e pelo fórum, tá? Assim como esse material e que mais? Que eu fiquei de passar? Tem um outro negócio que eu fiquei de passar. O que foi? Um e-mail para mim, para eu descobrir como é que instala. Sim, o e-mail. Não, mas tinha um outro negócio que eu falei no decorrer aqui que eu ia passar. Mas eu assisto o que foi dito e eu passo para vocês. Tá bom? Namastê. Até quinta. Até quinta. Então, essa semana que vem será na quinta,